Boa noite! Bem-vindos a mais uma live do Pray Sister. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar de paternidade. Bem-vinda, Fabíola, Mônica, Axa, Paulinha, nossa convidada de hoje já tá aí. Boa noite. Thaís, Paiva, sempre aqui. Sophie, Pietra. Gente, é a hora do quê? De esvaziar o aeroporto. Manda aviãozinho para todo mundo. Convida amigos e amigas. Todo mundo tem uma história aí para contar, né? Para ouvir também, né? Sobre o pai, sobre a paternidade. A gente está com muita expectativa aqui. Eu sei que Deus vai falar com o coração de cada um que estiver aqui hoje, tá bem? Renata, minha amiga, bem-vinda. Vocês estão ouvindo aqui o áudio. Eu deixei sem música agora, quer dizer, só no playback. Vou cantar, brincadeira. Leonardo Dutra, bem-vindo. Vamos convidando todo mundo, gente, que eu não vou demorar para chamar a Paulinha. Vai ser algo muito especial hoje. Eu sei que Deus vai falar com cada um de nós. Bem-vindos. Convida todo mundo. Rafa. Noah também já tá por aí, né? Esse bebê lindo, maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. O Pray Sister é o nosso Ministério de Jovens Intercessoras em São Bernardo, da Comunidade da Graça, vinculado também ao MAG São Bernardo e também as Mulheres Intercessoras. Mas nós temos feito essas lives, né, enquanto o Senhor assim direcionar, para abençoar todo aquele que, né, tem sede, quer ouvir mais de Deus. Toda semana a gente traz aqui alguém para compartilhar um testemunho. Algumas vezes eu compartilho também algumas experiências. Tudo isso para glorificar a Deus, e nós nos alegramos, né, de receber os testemunhos de quem tem participado, mesmo quem não consegue assistir, né, ver depois. Então, que vocês enchem o coração de expectativa aí hoje, né? Esse é um tema que diz respeito a todo mundo, né, sobre paternidade, pensando em Deus como nosso Pai. E as experiências que nós temos, né, com os nossos pais também acabam trazendo alguma marca aí, mesmo sem a gente perceber. Então, nós esperamos que o que nós passamos aqui, temos aprendido, venha abençoar vocês. Aí, ó, a Fabíola tem uma amiga aqui na live hoje, gente. Façam como a Fabíola. Tragam seus amigos para cá. Tá bem, pessoal? Então, convida aí todo mundo que vocês lembrarem, manda para toda a lista que a gente vai falar aqui, né? A última vez que a Paulinha compartilhou aí publicamente esse testemunho foi bem impactante. Nós tivemos no Pray Sister, que não chamava Pray Sister ainda, né? Chamava 2030. Nós tivemos uma reunião para falar sobre paternidade, ela compartilhou. Ela vai falar algumas coisas aqui mais brevemente, né? Por causa do nosso tempo que é limitado, mas eu sei que vai ser o suficiente para edificar a vida de vocês, para abençoar vocês. Marjorie, Janete, bem-vindas. Isa, seja bem-vinda. A Sara, amiga da Fabíola, seja bem-vinda também. Pastor Marcos também tá chegando, bem-vindo. Cris, minha amiga, seja bem-vinda. Gente, dispara aí, não economiza não no aviãozinho. Manda para todo mundo, que é de graça, né? Então aproveitem este momento aí. Amandinha, Lívia, bem-vinda. Que a Paulinha já tá aí. Paulinha que é a mais nova gravidinha, né? Que tá aí nesse momento novo. Vamos lá, gente. Convida todo mundo. Ó, vou mandar meu aviãozinho aqui também. Eu achei o máximo isso, porque eu consigo convidar as pessoas enquanto eu faço a live. Isso é muito legal. Então mandem aí também, gente. Não economiza. Compartilha, que eu sei que Deus vai derramar coisas preciosas aqui para a glória dele, né? A gente tem feito tudo isso para exaltar e glorificar ao Senhor.
Então, que vocês possam compartilhar aí também com outras pessoas, com os contatos de vocês. Vai ser bênção. A Liv, minha amiga linda, tá aí, nos abençoou tanto. Liv, eu esqueci de te mandar, menina, me perdoa. Ainda temos testemunhos aí, né, sendo colhidos da live. A Miriam também fiquei, gente, o dia passa rápido, né? Não dá tempo, a gente não dá conta de tanta coisa. Mas glória a Deus por isso, né? Liv esteve com a gente aqui semana passada. Foi um tempo precioso. Vai voltar logo, né, Liv, se Deus quiser. Sei que vai ser bênção. Tô muito animada aí com o que Deus tem feito, né? Através da sua vida, através de cada uma que tá aqui. E é isso aí, gente. Paulinha tá preparada, tudo certo? Vamos lá. A gente vai falar aqui hoje sobre paternidade. Ah, me ensinaram aqui a semana passada. Deixa eu fazer, que eu sou obediente, né? A colocar o tema aqui. Peraí. Já vai se preparando aí, Paulinha. Deus vai derramar tesouros especiais. Preparem o coração. Convido os amigos de vocês. E falando em amigo, né? Hoje é o celebrado aí oficialmente o Dia do Amigo. Então, parabéns aí para as minhas amigas, meus amigos que estão aí. Gente, eu não tive condição de marcar todo mundo. E agora eu desaprendi a marcar o comentário. Eu não consigo marcar o meu mesmo? Alguém me dá um help? Aqui, achei, consegui. Obrigada, gente. Deixa eu entrar na live também. Vamos lá. Chamando a Paulinha. Boa noite, Miriam, querida. Tudo bem? Aqui. A amiga de hoje. Oiê. Oiê, tudo bem? Oi. Tudo bem? Opa, calma. Cadê O Arthur tá aqui do a lado. assessoria aí, ó? Cadê o Arthur? Tá aí? Ele tá ajudando ou ele que tá derrubando o negócio? Não, ele tá ajudando, ele deixou tudo montadinho, só que infelizmente ele é um pouco mais alto que eu, né? Então eu fui Ah, ajustar pra minha altura e quase caiu, mas não tem o problema nenhum. tamanho, né? Então tá bom. Paulinha, querida, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Deu certo aí? A Deu certo. Paula, gente, eu só chamo de Paulinha porque me apresentaram como Paulinha. Então, quando vez fala Paula, pra mim é muito estranho, né? Então, a Paulinha é uma senhora já, uma mãe, gente, né? E ela já esteve à frente aí desse ministério, né? Pray Sister, que antes era 20 e 30 também. Tá aí com a nossa juventude também. E esposa do Arthur, né? Então, seja bem-vinda. E deixa Deus te usar, né? Senhora, falou que senhora não. Senhora, gente, isso aí é pela, né? É casada é senhora. Eu sou bem mais velha que ela e sou senhorita, porque, né? Não sou casada ainda, né? Já. Aí, então, o marido entrou na live. Muito bem. Benção. Então vamos lá, Paulinha. Muita Amém. emoção aí. Obrigada. Obrigada, tá, pelo convite. Eu confesso que é assim, é muita pressão ser a live logo depois da Liv, ainda mais que ela está nessa live, E a então Lili tá aí, né? Sem pressão, sem pressão. Estamos tudo em família. mas é o Espírito Santo que faz, né? Tá Amém. todo mundo aí, ó. Pastor Marcos, a Neide entrou aí, a Neide é bem isso aí, ó, viu? Eu vi o pessoal entrando, eu fui falando pro Arthur, meu Deus, a Liv entrou, meu Deus, o Pastor Marcos entrou, mas amém. Amém. Faz de conta que tá só a gente aqui no bate-papo, né? Bate-papo aí. Um chazinho. Pegou um chazinho? Chazinho também é bom nesse momento. Água, aguinha, pra me hidratar. Hidratem-se. Bom, isso aí, gente. Bom, vamos lá então falar sobre esse tema. Fortes emoções hoje. Fortes emoções hoje. Como a Tá falou, eu já compartilhei sobre esse tema na nossa igreja, né? Mas hoje vai ser uma versão bem resumida. Eu até brinquei com a Tá, né? Esses dias que a gente se falou. Eu falei, eu não quero fazer um muro de lamentações e falar, ai, porque meu pai fez isso e tudo mais. Mas só para vocês entenderem o contexto, né? Eu cresci na igreja, eu, minha família, meus pais, meus irmãos,
todos iam à igreja. Quando eu tinha 14 anos, os meus pais se separaram e foi um divórcio bem traumático assim para minha família. É, e tanto é que todos deixaram de ir na igreja na época, todos ficaram rebeldes. A gente acabou se revoltando mesmo com Deus, né? Pela situação. E antes disso, eu e meu pai, a gente era muito próximo. Assim, eu tinha uma assim, adoração pelo meu pai. Eu lembro de onde eu estava na casa, eu ouvia a porta na chave, eu parava o que eu estava fazendo e saía correndo para abraçar ele na porta. Tipo, porque ele chegou. E aí, depois disso, depois do divórcio, a gente ainda manteve um relacionamento bom, mesmo que à distância, porque ele se mudou para o Nordeste, onde ele morava com a minha madrasta, que era de lá, mas foi afastando. Teve um período que a gente começou a não só se afastar, mas a realmente discordar de algumas coisas. E isso provocou muitos atritos. E depois desses atritos, eu sinto que o relacionamento não foi mais o mesmo. É essa parte que eu vou resumir, porque eu realmente não quero ficar falando mal do meu pai aqui. Trazer a Então, memória é o que traz esperança, né? Vamos orar por ele, inclusive. Mas foram várias situações, uma seguida da outra. Ai, minha chefe tá aí, a Kátia. Bem-vinda. Sem pressão mesmo, né? Sem pressão, nada. Não. Tranquilona aqui. Mas, enfim, voltando. Depois desses atritos, né, que a gente foi tendo, tiveram várias situações que eu me senti muito rejeitada. E aquilo me magoou profundamente. Especialmente porque quando eu era criança, eu tinha, né, essa conexão tão forte. Então, eu sentia que aquilo tinha sido tirado de mim, assim. Teve até uma dessas situações que eu lembro de eu chorar pra minha mãe e falar assim: eu não consigo entender por que ele não gosta de mim. Tipo, por que ele não quer ter um relacionamento comigo? E eu chorava, assim, porque eu realmente ficava triste, né? Do nosso relacionamento ter ficado daquele jeito. Mas, quando eu voltei para Jesus, e quando eu comecei a ir na comuna e tudo mais, começou um processo em mim de cura. E tudo começou pelo perdão, porque Jesus nos ensina a perdoar, né? Então, o Espírito Santo começou a me incomodar, o meu coração. Toda vez que eu via alguma coisa de pai, toda vez que eu falava com ele, toda vez que acontecia alguma situação que me magoava, logo em seguida o Espírito Santo me incomodava. Você tem que perdoar. E eu ia lá e perdoava. E o perdão é uma escolha, né? Então a gente A escolhe. decisão, né? Uhum. Decisão. A gente decide perdoar. Não é que um dia eu acordei e senti, ai, Tô vontade de sentindo, né, perdoar o meu perdão. pai. Que vontade que eu tô. Uhum. Mas eu decidi perdoá-lo, porque Jesus, né? Deus me perdoou primeiro. E só que eu não via Deus como pai, porque para mim, pai era aquela coisa, aquela figura distante, aquela coisa me remetia ao meu pai. Então eu achava assim, pai não cuida, né? Pai é distante, pai é ausente. E Deus não. Para mim, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus está sempre comigo. Então, eu não associava Deus como meu pai. Eu achava que Deus era o Como meu... Senhor, né, só. Uhum. E como amigo, né? Como meu melhor amigo, como meu Senhor, mas não como pai. E quando eu comecei a me preparar para falar sobre esse tema, que Deus me incomodou e falou e começou a me mostrar que sim, eu sou filha dele, que sim, ele é o meu pai. Você quer falar alguma coisa? Tá, que eu tô emendando aqui. Tá. Não, porque eu acho que assim, é uma coisa que é muito importante, né? Eu até anotei aqui.
tudo que a gente tem na Terra, né, são modelos, ainda que, lógico, muito distantes, não sei se meu som está muito alto aqui, do que tem no céu, do que tem no mundo espiritual, né? Então não é por acaso que a gente tem essa relação de pai, porque a Bíblia fala sobre pai, e muitas vezes sem a gente perceber, muitas vezes a gente acaba remetendo isso, né? Para quem é Deus. Então, ou a gente não consegue enxergar Deus como pai, ou a gente enxerga, mas não no nível que ele realmente é, né? Isso que você falou, acho que para muitas pessoas é muito comum, né? Isso dessa distância, né? E essa questão de separação, assim, muitas e muitas pessoas que eu conheço, né, que viveram um divórcio, você estava numa fase de adolescência, que é uma fase também que a gente começa, né, a ter essa necessidade de afirmação, de identidade, é uma idade, assim, muito importante. Então isso reflete, mas tem outras pessoas que eu conheço, criança, que eu já vi, assim, já conversei com adolescente cujos pais se separaram quando a criança era pequena, e a dor era tão grande na alma que a pessoa falava isso, que ela sentia uma tristeza, assim, essa questão da rejeição, como ela como é forte, né? Por ser Uhum. alguém que você criou uma expectativa, alguém que tem uma representação para você, né? E aí depois eu vou falar do outro lado, que não é só numa separação que a gente pode sofrer isso, mas esperar você concluir, né? Mas eu imagino como foi difícil e o Espírito Santo incomodar, né? E você ouviu a voz do Espírito Santo, acho que é uma coisa que é importante, porque às vezes ele fala e a gente tá assim, né? Ah, não, coisa da minha cabeça, né? É, Como foi esse momento, assim, né? De transformar isso, de sentir é, Deus. é importante você ter ressaltado essa parte, porque realmente foi um processo. É igual eu falei, não, é uma decisão que a gente tem que tomar. E até eu tomar Uhum, essa decisão, foram várias e várias vezes do uhum, Espírito Santo me incomodar e falar. E assim, eu já na igreja, ativa, né? Liderando pessoas e tal, e o Espírito Santo me incomodando. E aí, você lidera pessoas, e se alguém tiver um problema com o pai, você vai falar o quê? Né? Como que uhum, tá o seu coração, você guardando mágoa. E foi indo até que eu realmente decidi falar, não, tá bom, Deus, vamos tratar essa parte também. Teve até uma ministração acho que foi da Liv, no Acampa, que ela falou, tem vezes que a gente deixa Deus entrar na nossa casa, mas não naquele quarto. Aquele quarto uhum, não pode, aquele é a minha baguncinha. Era mais ou menos uhum. isso. E aí eu falava, não, aqui a gente deixa quieto. Vamos fazer outras coisas. É, pula essa Até, parte, né? é, até que o Espírito Santo realmente me convenceu e aí eu comecei meu processo de cura primeiro com Uhum, o perdão. Depois que eu sim. perdoei meu pai, e aí veio todo o processo de cura da minha identidade como filha de Deus, né? Uhum, E de eu enxergar Deus como pai. E uma outra coisa importante que você falou, que a Bíblia ela cita Deus como pai. uhum, E eu até às vezes eu vejo na internet, assim, as meninas falando, não, Deus não é pai, Deus é mãe. Porque essas pessoas com certeza tiveram uma experiência ruim com os pais. E elas também uhum, associam a figura do pai com algo ruim. Então, sim. Deus é bom, então logo Deus não é pai, Deus é mãe, porque mãe Uhum, cuida. uhum, Mas eu creio que Deus tinha um propósito em se colocar como nosso pai e não como nossa mãe. E tem até um versículo que fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele não se esqueceria de nós. E eu estava uhum, refletindo sobre isso, que para nós, humanos, o maior amor que a gente consegue entender é o amor de mãe. Tipo uhum, assim, não tem nenhum amor que se compare com o amor de mãe. E Deus, ele fala assim: o amor que vocês acham que é o maior de todos, ainda uhum, não é tão grande quanto o meu. Porque ainda que uma mãe se esqueça do filho, ainda assim eu não me esqueço de vocês. Então, o amor dele é ainda maior como nosso pai. Porque ele não é o pai homem, né? Ele é Deus. Ele sim. não falha. Aí também, só rapidinho, uma coisa que eu aprendi quando eu estava me preparando para outra ocasião, foi que eu comecei a ler algumas consequências da figura do pai na formação da identidade das filhas mulheres. Uhum, E o ponto principal da figura do pai é que ele é essencial para para a formação, né, da autoconfiança da mulher e da autoestima.
dela. Então, as mulheres que não têm uma figura paterna presente, né? Ou que tiveram uma figura paterna violenta, ou, enfim, distorcida, Uhum. elas geralmente elas não têm uma autoestima ou elas não têm autoconfiança. Então, elas não acham que elas são suficientes, elas não acham que elas são boas o suficiente. Uhum. Ou tudo que elas fazem não tá bom, ou então elas não sabem distinguir o que é bom para elas. Então, elas aceitam qualquer relacionamento, elas aceitam qualquer pessoa, elas aceitam qualquer situação, porque elas não conseguem se ver, se valorizar, né? Uhum. Então, isso é muito, isso é muito sério, porque quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a identificar isso na minha vida, que eu também era muito crítica, que eu comigo mesma, que eu nunca achava que estava fazendo alguma coisa boa o Uhum. suficiente, e aí você começa a se, a se auto vigiar, né? Não, peraí. Uhum. Não, Começa a ver Deus. os sintomas, né? Tem Exato. alguma coisa errada, né? Exatamente. Aí você começa a vigiar e falar, não, pera, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Ele é perfeito, então eu sou a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Uhum. E aí você começa a se corrigir. Mas Uhum. outra coisa também é que essas mulheres têm a tendência de repetir o padrão de relacionamento que elas tinham com o pai, porque o pai foi a primeira referência masculina. Então, Uhum. às vezes, mulheres que tiveram pai ausente acabam se relacionando com homens que são ausentes emocionalmente, ou mulheres que tiveram pai violento acabam inconscientemente se relacionando com homens violentos, não porque elas querem, mas elas repetem esse padrão Uhum. inconscientemente. E aí, outra coisa também que eu percebi que eu repeti esse padrão, mas eu era ausente emocionalmente. E eu tava até Uhum. pensando hoje, antes da live, eu falei, nossa, isso é tão real que eu não tenho amigos de infância. Tipo assim, não tenho nenhum amigo de infância. Os amigos Uhum. de mais longo prazo assim, que eu tenho são a Lara e a Carol, que eu conheci na Comuna, em Já voltando, né? Uhum. 2010, 11, por aí. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Falei, nossa, olha como isso é tão real. Uhum. E eu até hoje, às vezes, eu também tenho que me vigiar, porque eu falo assim, alguém fez uma coisa que eu não gostei, tá bom, deixa essa pessoa pra lá. Tipo assim, como se fosse Cria um descartável, sabe? distanciamento. Você falou que gera uma autossuficiência, né? Então, na verdade, é uma forma de proteção. Então, você se blinda de todo mundo, né? Tentando, não quero ser ferida de novo, não quero sentir tudo isso de novo, né? Exatamente, exatamente. E, enfim, e aí eu fui pesquisando sobre esses estudos, né? São estudos da psicologia mesmo. Na época, eu até falei com a Winnie, que é psicóloga. Falei, Uhum. Winnie, vê se a pessoa tá falando besteira, se é isso mesmo. Faz Ela, sentido, né? ela falou, não, faz sentido, é isso mesmo. Uhum. E até quando nós, cuidando, né, de jovens na igreja, a gente vê que geralmente as meninas que têm problemas na vida emocional, de relacionamento, quando você Uhum. vai conversando, vai conhecendo, você vê que talvez não tem um relacionamento muito bom com o pai, ou os pais são divorciados, o pai Uhum. saiu de casa, e aí fica aquele vazio, né? Que às vezes Uhum. a pessoa tenta preencher com a atenção de outros rapazes. Sim. Mas como eu falei, não sabe discernir o que é bom para ela e o que não é. Então, quando a gente entende que Deus é o nosso Pai, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, elas são firmadas nele. E aí, a gente tem ele como padrão. Então, Sim. a gente não aceita nada menos do que o que ele tem para nós, ou do que o que ele fala que nós somos, né? Então, eu não vou mais aceitar que eu não sou suficiente, porque para Deus eu sou suficiente. Uhum. Ou eu não vou aceitar nenhum relacionamento que não esteja dentro do padrão de Deus, que é um homem que me ame como Cristo amou a igreja. Então,
a nossa identidade, ela tá muito relacionada com a forma que a gente enxerga Deus. Se a gente enxerga Deus como nosso Pai, aí a gente se enxerga como filhas de Deus, Uhum. né? É. Então a gente E muda, muda. né? Como foi ontem de manhã, o pastor Dudu compartilhou a palavra sobre isso, né? Sobre filhos e escravos. Então, muitas vezes, nós nos lidamos, né? Sim, nós somos servos, mas como o pastor Marcos falou hoje na live, né? Jesus nos chamou de amigos, né? Então, ele tem essa relação de proximidade conosco, né? Deus nos fez como filhos. E quando a gente se comporta como filho, é diferente, né? Você vai na casa da sua mãe, você abre a geladeira, você pede alguma coisa, você nem pede, né? Você pega, você tem essa liberdade. Agora, se você vai na casa de uma pessoa que talvez você tenha uma proximidade, mas não essa relação, né, de família, é diferente. Você fica, né, um pouco mais com receio e tal. E anos a gente acaba, né, tendo um relacionamento com Deus dessa forma, né? No meu caso, assim, não teve uma separação. Quando eu me converti, na verdade, foi um processo, assim, com 14 anos também. Então, para mim, era tudo muito novo, né, sobre o reino de Deus, a própria Bíblia. E eu ia aprendendo e ficando maravilhada. E, Deus é pai e tal. Para mim, isso não, era tudo novo. E eu comecei a aprender sobre relacionamentos, o padrão do reino de Deus, né? E aí comecei a ver sobre as amizades, sobre a referência de família, sobre os relacionamentos com os pais, né, sobre Deus como pai. E aí eu lembro até hoje que eu sozinha comecei a perceber assim que a minha relação com meu pai não era como eu achava que tinha que ser, ou como a Bíblia dizia que tinha que ser. E aí eu fui conversar com ele, né, para falar sobre isso. Eu não entendia por que que eu tinha assim, era aquele, a gente às vezes fala que tem muitos filhos de órfãos de pais vivos, né? Então, às vezes, por conta disso, então meu pai saía muito cedo para trabalhar e chegava tarde, e tinha o jeito dele, assim, que talvez não falava muito, falava algumas coisas. Eu lembro quando era pequena também, acho que a menina tem essa questão, né, de ser muito próxima do pai, então também era completamente grudada com ele e tal, e eu percebi que por que que não era mais assim? Por que que tinha esse distanciamento? E eu chamei ele para conversar. E eu lembro até hoje da conversa que a gente teve, quando ele foi aqui nesse quarto, olha só, nem sei quantos anos atrás, muitos, né? Deixa pra lá. E aí, assim, nessa conversa, né, eu vi o próprio Espírito Santo mostrando, e depois, com o tempo, eu fui amadurecendo, fui entendendo que ele, né, a relação que ele teve com os pais dele, o pai dele, ele perdeu o pai dele com 16 anos, né, morreu muito cedo, não tinha essa questão de contato, essa questão de proximidade, de chegar, de conversar, tal. Então, era algo que ele não sabia, né, ele estava lidando. Passou-se um tempo, não por essa questão de referência, mas, enfim, esse assunto para outra live, eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor, e quando que eu voltei, né, depois de 8 anos, foi o testemunho do meu pai. Então, nesse período que eu estava distante da família, da casa, não era nada assim pessoal, mas... e eu comecei a ver o quanto que ele teve um câncer, estava numa fase terminal, e assim, firme com Deus, né, buscando o Senhor e tal. E ali eu fui despertada para isso, né? Antes mesmo de voltar para Jesus, eu voltei para o meu pai, no sentido de cuidar dele, de entender, de dar assistência para minha mãe, de fazer o que estava no meu alcance, né? Então, também outra coisa que a gente falou hoje à tarde, né? De flores em vida. Então, ter essa tranquilidade é muito bom, porque hoje meu pai não está aqui, né? E às vezes as pessoas ficam distantes dos pais, fingem que tá tudo bem e depois, né? Fica tarde. Mas eu vi assim o quanto foi importante, porque assim, com o passar do tempo, eu aprendi a me comunicar com ele, a me relacionar com ele de uma forma sadia, de entender quem era Deus, de entender que ele tinha as limitações dele, que eu também tinha as minhas, mas admirar, né, ver o caráter dele assim, muito íntegro, né, em relação a tudo, quanto que ele era disposto a servir a Deus, quanto que ele fez tantas renúncias, né, muitas vezes para obedecer a Deus, né, e sempre assim com muita integridade. Então, um exemplo que eu tenho que é o que você falou, é o que a gente carrega e que a gente prioriza, né? E segundo a palavra também. E mesmo assim, fui aprendendo, fui construindo minha identidade como filha de Deus, porque eu vim de um passado antes de me afastar muito religioso, então a gente não tem essa referência de Deus como Pai, como Senhor, e amém, é importante, né? Nós temos isso, mas faltava mais, então fui conhecendo na graça, né? Jesus nos dá um exemplo lindo de pai, quando ele fala lá em Lucas 15 do filho pródigo, né? Aquele pai, ele estava lá, ele não julgou o filho, ele não condenou. O filho saiu, ele não foi dar nenhum sermão. Então, você quer ir, filho? Você vai. Mas ele estava esperando, né? Então, olha o coração desse pai. E recebeu com amor depois, não julgou, celebrou a volta do filho, né? Anotei um negócio aqui. Cadê? Um pai que ama celebra o arrependimento e não o erro, né? Então, ele não ficou apontando o erro.
E eu vi assim, todos os defeitos que meu pai tinha, ele era assim também, né? O quanto que ele apreciava, o quanto que ele celebrava minhas conquistas, né? Estudos e tal, o quanto que ele valorizava e quanto que era importante para mim. Mas com o passar dos tempos, eu falei, né? Acho que foi, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu vi assim, a gente sempre fala, né? Quando a gente vem nessa live, né? Assim, nossa, somos PhD no assunto, estamos falando aqui porque a gente, né, tá demais. Não, todas estamos em processo, né? De tudo que a gente fala, eu sei que você está nessa construção também. Eu sei que, né, o que Deus está fazendo no teu pai vai continuar fazendo. E mas eu aprendi, eu descobri, né, eu não lembro quanto tempo foi atrás, que eu vi que tinham coisas que eu precisava melhorar na minha paternidade com Deus, né? Meu pai descansou, fiquei em paz, foi uma bênção, senti o cuidado dele. Quando ele foi se despedir de mim, as últimas palavras ele falando que eu sou especial. E eu senti o próprio Deus falando isso, né? Eu senti o amor que veio e Deus colocando ali, que era aquele modelo e que Deus ia continuar sendo meu pai. Deus foi misericordioso, tem me dado muitos outros pais, né? Depois que meu pai faleceu, tem os nossos pastores que são realmente amigos presentes na minha vida. Mas um dia eu estava acompanhando uma pessoa numa igreja, era um teatro, né, falando sobre paternidade, e eu sabia que a pessoa tinha uma dificuldade, teve uma referência difícil de pai, e estava ali intercedendo, né, que bom. E eu sei que no final fui eu que fui pega de jeito pelo Espírito Santo, o Senhor me constrangeu, né, não que não estava assim essa questão do pai, mas eu vi que tinha mais. Por quê? O que o Espírito Santo me mostrou naquele dia? Que o meu pai, assim, uma coisa que ele tinha, ele não sabia dar presente para agradar as pessoas, mas ele insistia em dar, né? Ele sempre, quando era dia das mães, quando era aniversário da minha mãe, eu lembro que a gente pequeno, era o sábado, um dia antes, ele ia com a gente comprar o presente, e ele sempre ia naquelas lojas que tinha um monte de enfeite de cabra, qualquer coisa assim. Aí ele ia lá, comprava sempre um porta-joia, minha mãe achava super brega. Aí no outro ano, eu não sei por que ele comprava de novo. Aí ela tinha um monte de porta-joia. E assim por diante, ele ia mudando, e a gente achava engraçado, né? Mas ele fazia do jeito dele. Então, às vezes ele me dá alguma coisa, também não é uma coisa que eu achava bonita, mas, meu pai me deu, então tá bom, ficava feliz porque ele tinha me dado. Ele ia dar uma roupa, sempre era nada a ver com o que eu gostava, mas falava, tá bom, ele me deu. E aí, naquele dia, o Senhor me mostrou que eu achava que Deus era assim também, né? Ah, Deus é bom, eu tô grata porque eu fui salva, o que ele me der vai estar bom porque eu não mereço nada. E realmente, eu não mereço nada, mas Deus não dá nada pra gente por merecimento, né? Ele dá por graça, por amor. E ao contrário, né? Ele não quer dar por dar, ele quer dar além. E aí foi aquele dia que Efésios 3, 19 e 20, né, que o Senhor dará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, fez sentido na minha vida, né? A gente tem que saber que Deus é assim, né? Ele vai nos surpreender. E é o que você falou antes, né? Às vezes a gente quer a gente quer fazer algo para Deus, né? Para que a gente possa ser reconhecido nessa questão, a gente acaba transferindo isso para Deus. E Deus não é, né? Ele falou para Jesus que esse é meu filho amado, que me dá prazer, antes dele começar o ministério, né? E assim, eu vi porque eu senti Deus me falando que eu era amado, que era especial, no pior momento da minha vida, né? Eu sempre fui o filho mais velho do filho pródigo na história, quando eu aprendi, mas depois eu vi que não, né? Que eu virei o filho pródigo. Me afastei, fiquei 8 anos afastada e vim assim, que nem ele, né? Que nem os porcos, só tô aceitando qualquer coisinha. E Deus me mostrando que ele tinha mais, né? Então, a todos nós ele dá essa oportunidade, mas a gente reconhecer, né? E pedir para ele, né? Mostra que amor é esse, né? Quem é esse pai, né, Deus? São orações que eu fiz muitas vezes de entender. E ele foi revelando, e eu lembro várias vezes que eu, com outras situações na minha identidade e tudo mais, e Deus mostrando ali o amor, e eu, Deus, por que você não sempre só me ama? Tipo, ah, tá bom, já sei, só quando, sei lá, sua mãe, seu pai vem te abraçar, fala, ah, tá bom, né, o seu marido, não sei. E aí Deus mostrando assim, como é importante, né, pra gente basta isso, né, basta a gente saber que nós somos amadas, que é o suficiente, né, então acho que isso é algo que a gente tem que entender essa identidade, como você falou também, né, a nossa identidade, a gente reconhecendo essa identidade de filhos, muda tudo, né? A nossa perspectiva. Só que sem perceber, a gente passa às vezes anos, né, vivendo dentro de uma religiosidade sem perceber, vivendo muito menos do que Deus tem para nós, né? Como filhos, né? Filhos usufruem, filhos têm benefícios, né, que outros não têm. Então acho que isso é algo poderoso, né? E eu espero que cada um assim, ainda que alguém não tenha tido essa oportunidade de ter uma conversa como eu tive com meu pai, ou de você experimentar o perdão, porque eu acho que é uma coisa difícil, e às vezes tem, né, situações que as pessoas, né, estão assim, sinceramente, elas foram feridas, elas foram machucadas, foram abandonadas, tem pais que às vezes nem conversam, né, com os próprios filhos, você ainda tem, né, esse relacionamento com seu pai,
Então, a gente não transferir isso para Deus, né? Mas pedir para que Ele seja nosso Pai, né? Que Ele revele esse amor. E pedir a Jesus, né? Porque Jesus fala que Ele é que revela, né? Quem é o Pai para nós. Então, que Ele possa fazer isso, né? Para quem passa por qualquer dificuldade assim. Você quer complementar mais alguma coisa? Me empolguei aqui na minha fala. Não, Não estava bem assim no script, mas o Espírito Santo é que sabe. Deixa ele falar. não, é E muito acho que. isso. É Uhum, muito isso. Eu acho que uma das coisas que mais mudou, assim, para mim, quando o Senhor me mostrou essa minha identidade de filha mesmo, era que eu não estava sozinha, né? uhum, Porque, como meu pai saiu de casa, eu tinha 14 anos, e ele era o único que trabalhava em casa. Então, quando ele saiu, a gente mudou a dinâmica, né, da minha casa. Então, uhum. assim, se virar, a gente teve que trabalhar. Então, desde cedo, eu sempre pensei, eu tenho que me resolver sozinha. Tipo, eu tenho que resolver meus problemas. Eu não posso contar com meu pai, porque tá longe, com a minha mãe, porque, coitada, ganha pouco e também, né? 3 filhos, né? Então, tem 3 filhos adolescentes em casa. Então, eu sempre fui assim, eu tenho que me virar sozinha. E quando Deus trabalhou essa identidade, né, essa paternidade em mim, foi justamente durante o meu período de noivado. E para quem já casou ou está nesse período sabe que você não consegue sozinho, que é um período que você vive milagres, porque realmente é muita coisa para resolver, é muita coisa para pagar. E eu olhava assim para nossa realidade e falava: Deus, não, acho que não vai dar, Senhor. Uhum. Faltava um mês para o nosso casamento, a gente não tinha onde morar ainda. Porque a gente queria alugar, né, um apartamento. E aí a gente tava tudo certo para alugar um apartamento, mas não conseguiu um fiador. E também não tava no script esse testemunho. Mas, mas nisso eu já sabia para onde correr. Eu sempre penso numa criança que ela briga, né, com os amigos, tem algum problema e ela sai correndo pro colo do pai. Eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça, assim. Então, tudo que acontece comigo, eu sei para onde correr. Eu sei que eu vou correndo pro colo do meu pai e eu sei que Uhum. ele tem o controle de tudo nas mãos dele, que ele cuida de mim e que eu não vou precisar resolver sozinha, como eu sempre achei que eu precisava. Porque eu tenho o pai, né, que Uhum. é o Senhor do universo, assim. Uhum. E que se Então eu tô. importa, né? Se importa com cada detalhe da sua vida, né? Acho que isso é uma coisa que às vezes a gente acha, não, Deus está muito ocupado ali. Não, né? O pai para tudo, né, para atender o filho. Exatamente, exatamente. São duas coisas muito, muito fortes, assim. Deus, ele é o Deus dono do universo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, quando você para pra pensar, nossa, como é grande. E aí você para pra pensar, nossa, e é meu pai. Então, tipo, ele é tudo que ele tem Sim. tudo que ele tem e ele é meu pai. Tipo, Uhum. uau! É. Nossa! E aí eu fui nesse dia que a gente não tinha fiador, não tinha onde morar, faltava um mês pro meu casamento. E eu Uhum. fui pro meu quarto e falei, Deus, você se importa, eu sei que você se importa, mas eu não tô Uhum. entendendo. Pai, por que o Senhor permitiu que chegasse um mês antes do meu casamento e eu É. não tinha onde morar? E aí eu falei, né, Deus fala comigo e tal, chorei no colo do pai, chorei horrores. E aí Deus me deu a palavra de Josué, que é onde pisar a planta dos seus pés, receberá por herança. E no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele fala 3 vezes, não temas. Seja forte e corajoso. Não é não temas, seja forte e corajoso. Ele fala umas Uhum. 3 vezes. E aí ele repete, mais uma vez digo, seja forte e corajoso. Aí eu, tá bom, já entendi. Aí, beleza, fui pra sala, no que eu fui pra sala, o Arthur me liga. Então, meu tio vai ser nosso fiador. Tipo assim que eu saí do meu secreto com Deus, sabe? Uhum. Porque, e eu creio que Deus permitiu justamente para me mostrar que, primeiro, Uhum. nada foge do controle dele, porque Sim, ele é Deus. E sim. segundo,
ele se importa e ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Por mais que tá Uhum, parecendo que, meu Deus, não tem ninguém cuidando disso, tá tudo fora de uhum, controle. Não, Deus está cuidando. sim, Mas a gente precisa, às vezes, parar, correr pro colo uhum, do nosso pai e uhum. falar assim, pai, eu não tô entendendo. Me É, e explica, pedir, né? E pedir, né? porque às vezes a gente tá com uma necessidade e a gente fala pra todo mundo, a gente, ai, amiga, não sei o que e tal. E assim, a gente às vezes até ora pra Deus, ai, Deus, eu preciso da situação, mas assim, você não pede. Eu tive uma experiência assim, no meu último emprego na carreira anterior, né, que agora é um novo Mudou. tempo na minha vida, que quando eu tava fazendo entrevista, né, pra trabalhar no Sírio, aí eu tava assim, eu falei, gente, era meu sonho trabalhar ali e tal. E eu lembro que eu tava com uma expectativa grande, tava comentando com todo mundo, ah, espero que eu seja aprovada, fui fazer a entrevista muito rápido e tal. E aí eu sei que eu tava lendo, né, tudo que pedis, né, em oração, crendo, recebereis. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, nossa, mas você me pediu esse emprego? Você quer tanto, você tá fazendo planos, você gostaria de trabalhar lá, você se via lá, mas você me pediu? Aí eu, puxa, não, né? E aí eu fui e orei, né? Eu falei, pá, eu quero. E uma coisa que eu tava ouvindo hoje, né? Um filho, né? A gente, assim, é sempre bom a gente pensar nessa relação da criança pequena, porque ela é uma criança pura, né? Ela fala. Então, assim, um filho vai pedir pro pai, pode ser um absurdo, ele tá pedindo. Se é uma coisa Uhum. que não faz sentido, que não é bom para aquele momento, que vai fazer mal, o pai não vai dar, né? O próprio Senhor fala, né? Se vocês sendo maus, se o filho de vocês pedir pão, né? Você não vai dar uma pedra, se ele pedir peixe, você não vai dar uma cobra, né? Quanto mais o pai que está no céu. Então, eu tenho aprendido assim, até essa ousadia, né? Pedir para o Senhor, falar, Deus, estou pedindo. Se não for da sua vontade, eu não quero, né? Então, se o nosso coração tá assim, eu quero o que Deus quer para minha vida, eu sei que é o melhor. Então, eu vou entrar nesse lugar de descanso, né? E eu não tenho medo de pedir, eu não tenho receio de pedir, porque quando a gente não enxerga Deus como um pai, como ele é, a gente cria muitas vezes essa barreira do, ah, não, não vou pedir, né? Tipo, você ir lá falar pro seu chefe pedir um aumento. Não é uma coisa que você vai falar assim, dá um aumento, chefe, ó. Profético É, aqui. Ai, seu chefe tá aí, nunca tá mãe, né? Então não é algo assim que a mãe chefe dela tá aí no live, gente. Brincadeira, dando exemplo, porque é algo que você não vai entrar com naturalidade, né? Ah, chefe, não aumenta, não sei o que e tal. Mas assim, pro pai, você vai pedir alguma coisa, né? Porque você sabe que ele é seu pai, que ele te ama. E pensando, né, refletindo sobre Deus como pai, uma coisa que eu tava pensando, né? Que a palavra fala lá em 1 João, que Deus é o amor, né? Então ele é o próprio amor. E o que fala muito do amor na Bíblia, né? Lá em 1 Coríntios 13, eu vou ler rapidinho aqui. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, se a gente, cada vez que a gente lê isso e falar o amor, a gente falar Deus, né, e o Pai, né, pensando em Deus como o Pai, então a gente pensa nessa, por mais que cada um tenha o seu modelo de pai aqui na Terra, que podem ser exemplos bons, podem ser exemplos talvez não bons, mas se a gente pensa assim, transfere para Deus como Pai tudo isso, então assim, Deus sofre, então assim, Ele sofre com a gente. Né? Às vezes a gente acha que a gente está uma dificuldade e ele está ali conosco. E aí ele traz o Espírito Santo que é o Consolador. Ele acredita em nós, né? Como o exemplo que eu falei mais cedo aqui da parábola do filho pródigo, acho que é o melhor exemplo de pai, né? Você fica pensando, um pai que foi lá, o filho falou, ah, me dá metade da herança, né? O filho desejando a morte do pai, e ele não falou nada. Lógico, ele ficou triste, né? Tudo sofre. Mas ele tudo crê e ele tudo espera, e ele tudo suporta. Né? Então, acho que a gente tem que pensar que Deus é assim, né? Ele sabe dos nossos erros, ele sabe da nossa limitação, mas ele nos ama, né? Ele é o próprio amor. Então, ele tem paciência conosco, né? E quando a gente tem isso, a gente tira esse peso, né? Essa culpa que a gente tem, ou mesmo quando a gente erra, quando a gente é falho, né? Você estava falando muito dos efeitos que essa distorção, né, da figura paterna traz, que é a gente se tornar autossuficiente, ou a gente querer fazer tudo melhor, nessa cobrança, a gente criar uma coisa ali, são tantas situações que formam ali no nosso caráter, e a gente muitas vezes traz isso diante de Deus, né? Então, quando a gente tem isso curado, como é leve, né? Então, eu vou errar, e cada um tem a sua dificuldade, tem coisas que eu fico assim, eu fico todo dia eu falo, ai Deus, de novo eu tô aqui pedindo perdão por isso, de novo eu não mudei essa situação.
Mas eu não falo isso com um peso assim, né? Mas sabendo assim, é que bom que o Senhor me ama, né? Então eu posso agradecer, porque eu sei que Ele está insistindo comigo. Como de repente eu vou ver alguma coisa que parecia que não fazia sentido e falo, puxa, né? O Senhor mudou isso em mim. Então saber que tem um tempo para todas as coisas, né? A gente descansar nisso e tem dia que a gente vai estar sem força, a gente vai estar cansado e a gente vai simplesmente chorar aos pés do Pai, né? Sentir o abraço dele, sentir o cuidado. Muitas vezes a gente tem um momento assim, por consequência de algo que a gente fez errado, né? Como filho pródigo. Então, às vezes a gente erra, a gente falha, mas a gente não vai ali com medo, né? Falar, ai, agora o pai vai brigar comigo. Não vai, né? E quando tem que brigar, ele briga, né? Ele também corrige, ele também, Sim, mas sempre com amor, né? Então, se a gente enxerga esse amor, fica mais leve, né? A gente se sente cuidado e constrangido, né? A palavra fala, né? Que o amor do Senhor nos constrange. Então é um amor que constrange, assim, que não tem por onde. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente faz tudo errado, eu vejo como, assim, Deus não desperdiça nada, né? Até nas nossas falhas, Ele consegue trazer bênção. A gente vê no exemplo de Davi, né? Que foi aquele que Deus falou que é um homem segundo o coração dele, e Davi errou tanto, e quando ele teve aquela dificuldade que ele ficou lá orando, chorando, porque ele tinha, Deus falou que o filho dele ia morrer, o filho estava doente, o filho morreu, mas depois disso Deus deu um outro filho que foi Salomão, né, que se tornou rei no lugar dele. Então olha aquilo, né, ele foi assim, estava tudo errado ali, ele tinha um monte de esposa, Deus podia ter escolhido outro para ser rei, né, na sucessão de Davi, mas foi justamente Salomão. Então eu vejo assim esse amor que nos ensina, né? Com certeza, Davi via que aquele filho amava, mas ele também pensava assim, a misericórdia de Deus, quando ele estava olhando Salomão, né? Fala, puxa, Deus me deu outro filho no lugar desse e está fazendo ele como rei, né? Pela linha lá, pela lógica, não seria ele. Então acho que a gente tem que ir aprendendo esse lugar, né? No amor de Deus, esse lugar de filhos dele, né? Dessa bondade e orar para ter isso, né? Para que nós possamos amar a Deus, porque às vezes a gente vive, né, como o pastor Dudu falou, ele até colocou ali de novo, a gente vive como escravo, né, sem perceber, né, e ele já nos libertou, né, Jesus nos ensinou essa leveza, né, não consegue enxergar Deus como pai, né, olha para Jesus, né, como que Jesus fazia isso, né, como que ele vivia, e já foi um choque, né, quando ele veio entre os judeus, porque era algo, assim, impensável de se falar, chamar Deus de pai, como assim, né? E sem perceber, hoje em dia, a gente acaba, né, limitando isso, né? Mas que a gente possa experimentar isso, né? Esse amor, esse cuidado de Deus, sabendo que Ele nos ama assim, apesar de qualquer coisa, né? É meio clichê, a gente fala, né? Não tem nada que vai fazer para Deus te amar mais ou amar menos, mas a gente tem que viver, né, e experimentar isso. E eu não sei o que acontece, que a hora sempre passa mais rápido quando a gente tá aqui na live, né? Voa. Você quer concluir alguma coisa para a gente orar? Tem algo importante aí para a gente inspirar. E gente que está assistindo, está acompanhando, deixa no comentário, né? Eu sei que algumas pessoas já têm colocado ali reflexões, se Deus está falando com você. Quem estiver assistindo a live depois, comenta, manda uma mensagem, né? E se vocês estão com essa dificuldade assim, a gente vai orar por isso agora também. Mas, né, manda algo pra gente também, porque a ideia aqui não é a gente simplesmente contar da nossa vida, é sim falar de Deus, do poder que Ele faz, mas que venham operar milagres, né? O poder do testemunho é esse, né? Deus fazer de novo, e em todas as áreas. A gente usa muito para a questão de saúde, né? Da cura, do testemunho, mas o testemunho cura a nossa alma também, a nossa identidade, né? Então eu sei que nós temos aprendido aqui é para que isso possa alcançar também, que cada um ore também, sondando seu coração, como eu, né? Tantos anos vivi ali achando que estava entendendo Deus como pai, mas sempre tem algo ali para ajustar, né? com certeza. Eu acho que é isso. Amém, Eu acho que a gente pode orar em cima disso, amém, para que realmente o Espírito Santo possa convencer o coração de cada um que está assistindo de que todos têm um pai que ama e que cuida e que nada foge do controle dele. E amém. ele quer estar conosco e ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, Uhum, a gente não está sozinha. A gente tem um pai amém, que se importa amém. realmente conosco. Acho que é Uhum, isso. amém. Então, pode orar, por favor, por isso, por essa palavra. Meu Amém. Deus, eu vou orar assim, com o olho fechado e o olho no relógio.
Não, pode olhar com o olho aberto. A ideia é a gente terminar pelo menos um minuto antes, só para garantir, porque vai que, né? Vai dar certo. Dá tempo. Amém. Senhor, meu Pai, em primeiro lugar, nós te agradecemos por esse tempo, Deus, de reflexão na tua palavra, e te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai, Deus. O Senhor é um Pai que se importa conosco. O Senhor é um Pai, Deus, que nos formou a tua imagem e semelhança. É um Pai, Senhor, que nos traz para perto de ti, que quer estar conosco, que cuida, Senhor, de cada necessidade nossa, Pai, e que nos ama de uma forma incondicional, Pai. Obrigada porque o seu amor nos constrange, Deus. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes nós nem conhecemos um amor como esse, Pai. Até nós nos relacionarmos contigo, até nós te conhecermos como Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é, mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor se importa, Pai, com cada uma de nós. O Senhor se importa, Deus, com cada área das nossas vidas. O Senhor tem planos, Senhor, para cada uma de nós. Sonha, Deus, com as nossas vidas. Acredita em nós e nós somos suficientes para você, Pai, porque o Senhor não pensa menos de nós, Pai. O Senhor, os teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para o bem que nós desejamos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Pai, Deus, que está sempre conosco. Obrigada, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque nada foge do teu controle, Deus. Pai, e se tem pessoas aqui que foram magoadas pelos seus pais, Deus, que o teu Espírito Santo possa estar nessa hora curando, Senhor, com o teu amor que é perfeito, que lança fora todo medo. Em nome de Jesus, Pai, que o teu amor venha agora, Senhor, curar as emoções, curar os corações, curar a alma, curar, Senhor, toda ferida, Deus, todo sentimento, Pai, de rejeição, todo sentimento de inferioridade. Em nome de Jesus, Senhor, toda falta de autoestima, toda falta, Senhor, de reconhecer quem elas são em Ti, Pai. Que seja quebrado em nome de Jesus. Nós declaramos os Teus pensamentos sobre os pensamentos de cada pessoa que está assistindo essa live, Pai. Nós declaramos a Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Pai. E nós te agradecemos por isso, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos adotou como filhos. E o Senhor cuida de nós, Deus. Cuida de cada um de nós, Senhor, nesse momento, trazendo, Deus, Senhor, um derramar do teu amor, um derramar profundo, Pai. Um derramar, Senhor, que cure, Deus, todas as feridas. Um derramar, Senhor, que venha também, Pai, nos incentivar a te buscar mais, nos incentivar a estar mais no nosso lugar secreto contigo. Pai querido, que venha nos incentivar, Senhor, a buscar mais o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor é bom e a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E por isso, mais uma vez, nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ligamos essa oração, né? Seja quem está assistindo ao vivo, quem for assistir depois, eu creio que esse amor de Deus vai alcançar, né, cada coração. Obrigada mais uma vez, Paulinha, pela sua disposição, que o Senhor venha te recompensar, né? Venha cada dia aí guardar você, sua casa. Eu sei que esse amor tem se revelado a cada dia e que venha ainda mais, né, para a glória de Deus. Muito obrigada a cada um aqui participando com a gente. Quem não segue aqui ainda o Pray Sister segue para acompanhar as novidades aí. A gente vai ter umas coisas diferentes aí nos próximos dias. Acompanhem novidades. E toda segunda-feira aqui às 20 horas, né? Temos live, testemunhos, inspirações do alto. Que Deus venha continuar trazendo, né, inspiração, transformação para cada um. Obrigada a todo mundo aí pelo carinho. E é isso, né? Glória a Deus. Eu convido todo mundo aqui hoje para estar conosco. O último dia aí de madrugada de oração
Comunidade São Bernardo, né, no CGSBC, às 3 horas da manhã. Será um tempo poderoso para a glória de Deus. Obrigada, Paulinha. Obrigada a todo mundo. Então, como eu sempre encerro aqui, um beijo no coração de vocês e até já já. Até já já. Obrigada. Tchau.